Me olho, te olhei, paquerei, daí então bateu a química. Química entre os presidentes Donald Trump e Lula, porque é uma química que teve dois intermediários bem importantes, tá? Para ela rolar, para ela acontecer em 30 segundos, né? A gente sabe que química é improvável de acontecer em poucos segundos, né? E foi o que aconteceu. Só os emocionados acreditaram, né? Que o encontro entre o Trump e o Lula foi totalmente casual. Os intermediários são os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do grupo JTF, uma super apuração do Otávio Guedes, que chega mais, e a Ana Flor, que se junta a gente direto de Brasília. Boa tarde para você, Ana. Vamos com essa apuração do Otávio? Otávio, a nossa colega Vera Magalhães escreveu no jornal o Globo, na coluna dela de ontem, falando que não é sobre química, claro. Eu também, no meu comentário, até no Jornal da Globo, falei sobre isso, que é sobre negócios, né? O Trump é um negociador, não é que ele achou, o Lula descobriu que o Lula é super legal, Lula pode ser super legal, enfim, não é sobre isso. É sobre os negócios que os Estados Unidos querem fazer, é sobre a inflação que está batendo na porta lá de carne e café, e é sobre essa pressão que os empresários estão fazendo, empresários relevantes, né? E aí o destaque são os irmãos Batista, por conta de números, e não de química, por conta de números. Vamos lá. JF tem 180 mil empregados no Brasil. Nos Estados Unidos tem 75 mil, emprega 75 mil pessoas. O JF, ele tem planos de investimentos de $1 bilhão nos Estados Unidos com ampliação de plantas industriais. JF mexe diretamente no bolso do americano mais pobre. Porque estavam me explicando que o americano mais pobre, o consumo é hambúrguer, taco, que é aquela comida mexicana, e almôndegas. Almôndegas eu não sabia. Tem redes de fast food que vendem almôndegas, etc. Isso tudo é feito com carne, e a Ana Flor foi a primeira a explicar, carne do dianteiro, não é isso, Ana? Carne do dianteiro, que é uma carne de segunda. Lembra que a Ana Flor... Eu lembro da Ana Flor falar isso, que me chamou a atenção, a Ana Flor com essa apuração da carne do dianteiro, do boi. Não, eu achei faz assim... o hambúrguer, exatamente. Não, e eu falei, a Ana Flor vai causar uma crise diplomática, porque os americanos não sabem que estão comprando a pior carne. Mas sabem, porque com essas tarifas, eles passaram a fazer hambúrguer, recheio do taco e almôndegas com uma carne nobre europeia, ancho. Acho que é o ancho. Então, encareceu. Isso está batendo no bolso do americano mais pobre e bate na popularidade do Trump, sem dúvida. Então, é nesse contexto de importância da JIF que eles conseguiram abrir portas no governo Trump. Então, a gente lembra que eles foram o grupo empresarial que mais doou dinheiro para a festa de posse do Trump, $5 milhões. Capaz? Mais do que as Big Techs. Veja bem, os irmãos Batista doaram mais do que as Big Techs para a festa de posse do Trump. A Ana estava me lembrando aqui que também teria doação de campanha. Então, com isso, há uma agenda institucional deste grupo para conversar com integrantes de governo americano, seja ele qual for, seja ele qual coloração partidária tenha. E com isso eles foram conversando. Essas conversas já iam acontecer independentemente de tarifaço. Se a Kamala Harris tivesse ganho a eleição, eles iam conversar com os integrantes do governo da Kamala Harris. Apareceu o tarifaço, foi a chance deles falarem, deles começarem a trabalhar uma distensão, né, de explicarem se o Lula acredita que o Trump está mal informado, né, foi a chance deles mostrarem, eles tiveram acesso a membros importantes do governo americano. A Folha de São Paulo trouxe até a informação do encontro do Joesley com o próprio Trump, eu confirmei essa informação, mas hoje houve um trabalho muito forte no Departamento de Estado e Departamento de Comércio. Então, o Trump já foi, digamos assim, não foi com a carne de segura, já foi mais baby beef com o Lula. É a carne mais amaciada. Tudo bem, o Lula, todo mundo diz que é um político sedutor, mas não dá para comprar pela... Não deu tempo, gente. Não dá, 30 segundos. Mas a gente foi cético aqui no Mais, a gente fez essa ressalva. Porque, por óbvio, né? Me desculpem. Nesses 39 segundos, aí nesses 19 segundos ele vai mudando, né? 20 segundos que eles se viram e teve uma química. Quem acha que dá tempo, mas aqui não dá mesmo. O próprio Lula falou ontem que o Trump chegou a ele, quando ele conta o bastidor do encontro, já sorrindo. Isso é uma informação que não pode, na análise do macro, ser deixada de lado. Ele já chegou com a boa intenção, mesmo após o discurso duro. Por quê?
porque os interesses são outros, são esses que o Otávio está falando. É óbvio. Ah, não viu? Ele viu o discurso. O Lula foi duro no discurso, mas tudo bem, ele já estava com a pauta que o interessava. Quando ele chega simpático para os 20 ou 30 segundos de contato, ele já chega com um objetivo, Ana. E é interessante, eu falava ontem com um assessor importante do presidente Lula, que disse, olha, isso acontece muitas vezes, dos presidentes nem se encontrarem. Se o Trump não quisesse encontrar o Lula, poderia inclusive pedir para ser o terceiro a falar, que isso já aconteceu outras vezes, entrar por outra porta. Então, havia essa vontade do encontro. Para adicionar essa apuração excelente do Otávio, importante lembrar que eu apurei com pessoas do governo que há menos de 2 meses os irmãos, pelo menos um deles, esteve com Lula em Brasília, esteve aqui num final de semana com Lula em Brasília. E aí é muito difícil pensar que não entrou na agenda de conversa o tarifaço. Eles produzem nos Estados Unidos carne, muito frango, e são opção hoje em ovos, porque a gente precisa lembrar que os Estados Unidos teve uma espécie de gripe aviária, não sei se é exatamente gripe aviária, que dizimou boa parte do frango. Eles estavam importando ovos da Turquia. Lembra a Sandra e o Guga contando aqui do preço dos ovos? E a JF entrou nesse mercado. Então, é uma empresa importante para os Estados Unidos. País de primeiro mundo, né? Os caras não acreditam em vacina. Lógico que os frangos vão morrer. Unidos hoje, assim como outras negociações que Trump tem interesse com o Brasil. Uma delas, que está com grande possibilidade de acontecer, é o Brasil reduzir a tarifa para a entrada do etanol anidro dos Estados Unidos, que é o etanol de milho, que hoje não é competitivo no Sudeste brasileiro e no Nordeste por conta dos 18% de tarifa. E o Brasil hoje consegue colocar mais etanol na mistura da gasolina, foi aprovado isso, então teria espaço para receber mais etanol. Então essa é inclusive uma questão que o Trump reclamou bastante tempo atrás, da dificuldade do Brasil em taxar muito o etanol dos Estados Unidos. Eles são os maiores produtores de etanol hoje do mundo. O Brasil. Mas aí qual seria a concessão, Ana, do Brasil? O Brasil iria reduzir a tarifa para a entrada do etanol dos Estados Unidos. Tá. E aí ele vai para o Nordeste, basicamente. E no Nordeste, esse etanol que a gente importa de milho vai majoritariamente para a região Nordeste, é considerado um etanol também de uma qualidade ambiental pior, né? Exatamente. Até os Estados Unidos comprava, não sei se ainda compra, o etanol brasileiro, boa parte, exatamente para... mas comprava por razões ambientais. E aí o governo Trump está eliminando essas questões ambientais, mas ainda compra, não sei se na quantidade que comprava, 60% do etanol que os Estados Unidos traziam de fora, vinha do Brasil. Mas então existe esses pontos de negociação, falando da importância que a gente está vendo nessa mesa de negociação, preço dos alimentos dos Estados Unidos, especialmente aí a carne da população de mais baixa renda, porque hambúrguer, claro, é uma comida geral, mas também... O prato típico dos Estados Unidos vem do Brasil. É interessante ver a queda de um império, né? A almôndega, hambúrguer feito com a carne brasileira de muita gente de mais baixa renda lá. Além disso, essa negociação do etanol, que é muito importante. E compras governamentais também. O Brasil tem muitas barreiras hoje para comprar de fora e poderia ser uma forma de negociar. Agora, aqueles pontos divergentes, como Big Techs, né, a regulamentação das Big Techs, é um problema nessa negociação. Então tem negócio para fazer e é isso que Trump também está de olho. Mas pode ser um toma lá da cá, lógico, como toda negociação, dá o etanol, começa com o etanol, aí tira a carne e coisa. Agora, Ana, eu estava conversando com a Júlia que eu tenho divertidamente de assuntos aleatórios. E aí, quando você acrescentou a informação, porque eu tinha a informação que a JF é carne bovina, aves, suínos e também alimentos processados, tipo salsicha, salame, tudo que o americano gosta. E você colocou ovos, que eles estão entrando forte na produção de ovos. Aí me veio na cabeça como é que então foi essa aproximação com o governo Trump. Atenção, Trump, o carro do ovo está passando em frente da sua casa, a Casa Branca. Deve ter sido mais ou menos assim, mas agora eu vou recolher meu divertidamente de assuntos aleatórios que mata de vergonha a minha mãe, que fala, meu filho, você está na Globo News, meu filho. Por que você fala essas coisas? Então vamos lá, vamos tocar. A gente ama, porque sempre tem a ver, é genial. A gente adora o divertidamente. Deixa ele brilhar. Júlia, adorei essa fala do Otávio. A sede da JF nos Estados Unidos é no Colorado. E é um estado importante politicamente. Então, eles empregam num estado que interessa também a Trump. Você imagina os contatos com o governador do Colorado, né? Governador ou governadora? Não sei, mas com o chefe do estado do Colorado. Vocês não imaginam a pressão que não se faz, né? Numa fábrica que está numa das plantas, que deve... Com 75 mil empregados, né? Ter em outros lugares... Você diz que é a sede, né? Mas deve ter plantas por vários estados americanos. Otávio talvez consiga apurar isso pra gente, o Thomas Trauma Otávio. me ajudou nessa apuração.
E aí ele botou que forte presença em Colorado, Texas... Colorado democrata, Texas republicano... Iowa. Iowa. Eu sempre falo errado, Iowa. E Wisconsin, né? Wisconsin, né? Boa. Eu gosto de dar... Então, o Otávio já trouxe a apuração aqui a quente. São 5 estados em que há fábricas ou presença da JF, gerando emprego, gerando renda, recolhendo imposto. Deve ter uma pressão enorme desses chefes desses estados, também no Departamento de Comércio e até na Casa Branca, por óbvio. E aí, olha como é que ficou desigual a luta. Então, do lado, você tem brasileiros que estão... Aí, de um lado, tem o Paulo Figueiredo e o Bolsonaro tentando falar com o Trump, e do outro lado tá os irmãos Batista. Estão dispostos a investir 1 bilhão nos Estados Unidos, geram 75 mil empregos, então muito pragmatismo. E produzem carne para as populações, para a faixa mais pobre da população. Ou seja, a gente está falando de popularidade do governo. Que o tema inflação foi importantíssimo na campanha do Trump. E do outro lado você tem Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que não produzem um prego nos Estados Unidos, são meramente ideológicos. Exatamente, então, cara. Quem tem capacidade de ajudar a fazer a América great again? Não, fora que eles já estão contra o Bolsonaro, já estão numa pegada assim, que o Paulo Figueiredo já está igual o Alexandre de A Próxima Viagem, lá no pescoço, no ouvido dele. Vai, rapaz. Fica contra o seu pai. Fala que você vai ser o candidato a presidente.